Nunca imaginei que aos 68 anos eu descobriria a traição mais dolorosa da minha vida. Não de um marido ou de uma amiga, mas do meu próprio filho, o sangue do meu sangue. A pessoa que carreguei no ventre por 9 meses, que amamentei, que ensinei a dar os primeiros passos. Aquele menino de olhos brilhantes que um dia me olhou e disse: "Mamãe", pela primeira vez. Meu nome é Helena Mendonça, sou de São Paulo. Moro num casarão antigo no bairro Jardins que pertencia aos meus pais. Sempre fui uma mulher discreta, de poucas palavras, mas com uma força interior que poucos conhecem. Trabalhei durante 25 anos no Ministério Público Federal como investigadora, carreira que abandonei para me dedicar à criação do meu filho único, Ricardo, após a morte prematura do meu marido Paulo. A vida não foi fácil, mas construí um patrimônio sólido, administrando com sabedoria a herança que meu marido deixou e investindo em imóveis que se valorizaram ao longo do tempo. Tudo aconteceu num domingo de outono. O céu estava nublado, com aquela garoa fina típica de São Paulo, que parece que vai durar para sempre. Tinha preparado feijoada, o prato favorito do Ricardo. Ele veio almoçar comigo, como fazia uma vez por mês. Não mais que isso. Trouxe a namorada, Letícia, uma moça bonita, sempre muito bem vestida, com aquele tipo de sorriso que nunca chega aos olhos. Algo nela sempre me incomodou, mas sufoquei essa intuição porque queria ver meu filho feliz. O almoço transcorreu normalmente. Ricardo falou sobre seus projetos de abrir uma empresa de consultoria, pediu minha opinião sobre investimentos, perguntou sobre minha saúde com uma insistência que, agora percebo, tinha segundas intenções. "Mãe, tem tomado todos os remédios? Sente alguma tontura? O médico falou algo sobre seu coração?" Na hora, interpretei como preocupação. Que tola eu fui. Quando terminamos de comer, servi café na varanda. As folhas caíam no jardim que Antônio, meu jardineiro de confiança há 15 anos, cuidava com tanto carinho. Ricardo recebeu uma ligação e se afastou para atender, deixando o celular sobre a mesinha de centro. Letícia foi ao banheiro. Fiquei sozinha na varanda, observando as nuvens carregadas, sentindo aquela melancolia típica dos domingos à tarde, quando a solidão parece mais pesada. O celular vibrou. Uma mensagem apareceu na tela. Normalmente, jamais leria algo privado, mas o nome de Letícia piscou junto com palavras que não pude ignorar. "Se livrar da sua mãe e pegar essa herança." Meu coração disparou. Com as mãos trêmulas, desbloqueei o celular. Ricardo sempre usou minha data de nascimento como senha, algo que eu achava ser um gesto de carinho. A mensagem completa era ainda pior do que imaginei. "Amor, precisamos acelerar o plano. Quero me livrar logo da sua mãe e pegar essa herança. Já pesquisei sobre aqueles remédios que te falei. Ninguém desconfiaria de uma senhora com problemas cardíacos. Seria considerado morte natural." Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Minha visão escureceu por um instante e precisei me segurar na cadeira para não cair. Com o coração martelando no peito, rapidamente tirei fotos das mensagens com meu próprio celular e devolvi o aparelho de Ricardo exatamente como estava. Quando ele voltou, seu rosto não mostrava nenhum traço do monstro que havia se revelado nas mensagens. Sorria como o filho que sempre amei. Ofereceu-se para lavar a louça. Perguntou se eu precisava de algo da farmácia. Disse que me ligaria durante a semana. Beijou minha testa ao se despedir. Aquele beijo, que antes me trazia conforto, agora queimava como traição. Assim que saíram, desmoronei. Chorei como não chorava desde a morte do meu marido. Foram horas de um choro convulsivo, abraçando o porta-retratos com a foto de Ricardo criança, tentando entender em que momento perdi meu filho para a ganância. Onde eu havia errado? Teria sido muito permissiva? Ou talvez rígida demais? Será que a ausência do pai criou esse vazio que ele tentava preencher com dinheiro? Quando as lágrimas finalmente secaram, algo mudou dentro de mim. Olhei pela janela e vi que a chuva havia parado. O céu noturno estava limpo e as estrelas brilhavam com uma clareza incomum para São Paulo. Foi como um sinal. Aquela dor lancinante começou a se transformar em algo diferente. Não era apenas tristeza, era indignação, era força.
Era a determinação de uma mulher que enfrentou muitos desafios na vida e não seria derrotada pelo próprio filho. Passei a noite em claro, revirando-me na cama, relembrando cada detalhe das mensagens. Morte natural. Eles realmente planejavam me matar. Meu próprio filho. Quando o sol começou a nascer, levantei-me e olhei no espelho. Meus olhos estavam inchados, mas havia uma centelha ali que não existia antes. A investigadora que adormeceu dentro de mim por tantos anos estava desperta novamente. Vesti-me com cuidado, escolhendo um conjunto elegante de calça e blazer que usava nas ocasiões importantes. Penteei meu cabelo grisalho, passei batom e perfume. Se aquele seria o dia em que lutaria pela minha vida, o faria com dignidade. Às 7 da manhã, disquei o número que sabia de cor, embora raramente o utilizasse para assuntos pessoais. Eduardo Vasconcelos atendeu no segundo toque. Não éramos apenas advogado e cliente. Éramos amigos há mais de 3 décadas, desde os tempos em que trabalhávamos juntos no Ministério Público. Ele conhecia Ricardo desde bebê. Foi quem o ensinou a jogar xadrez, quem o aconselhou na escolha da faculdade. Eduardo, preciso te ver hoje. É questão de vida ou morte. Minha voz estava calma, mas ele me conhecia bem o suficiente para perceber a gravidade da situação. Helena, o que aconteceu? Você está bem? Fisicamente, sim, mas não posso falar por telefone. Preciso te mostrar algo pessoalmente, com urgência. Houve uma pausa do outro lado da linha. Eduardo tinha uma agenda sempre lotada, mas sua resposta foi imediata. Estarei no meu escritório às 8h30. Venha direto para lá. Vou cancelar meus compromissos da manhã. Agradeci e desliguei. Peguei minha bolsa, os documentos importantes que guardava no cofre atrás do quadro na biblioteca, incluindo meu testamento atual, e as fotos impressas das mensagens do celular de Ricardo. Antes de sair, olhei uma última vez para o retrato de família sobre a lareira. Paulo, Ricardo e eu, sorridentes numa praia do Guarujá, 15 anos atrás. Ricardo tinha acabado de entrar na faculdade. Éramos felizes, ou pelo menos eu acreditava que fôssemos. O motorista de aplicativo comentou sobre o trânsito enquanto seguíamos para a Avenida Paulista, onde ficava o escritório de Eduardo. Respondi automaticamente, minha mente a quilômetros de distância, repassando o que diria ao meu advogado, as perguntas que precisava fazer, as decisões que teria de tomar. O que Ricardo não sabia, o que ninguém além de Eduardo e alguns poucos colegas do passado sabiam, é que antes de ser apenas a mãe dele, eu fui uma das investigadoras mais respeitadas do Ministério Público Federal. Participei de operações que desmantelaram esquemas de corrupção envolvendo políticos de alto escalão, investiguei lavagem de dinheiro em escala internacional, enfrentei ameaças que me obrigaram a andar com segurança por meses. Abandonei essa vida quando me tornei mãe, mas nunca perdi as habilidades, os contatos, a capacidade de pensar estrategicamente. Enquanto o carro avançava pelo trânsito caótico da cidade, uma certeza crescia dentro de mim. Ricardo havia subestimado a mãe que tentava eliminar. Ele não estava apenas cometendo o pior dos pecados, planejar a morte de quem lhe deu a vida, mas também cometendo o pior dos erros, achar que eu seria uma presa fácil. Quando chegamos ao imponente edifício de vidro espelhado onde ficava o escritório Vasconcelos em Associados, respirei fundo. O que eu estava prestes a fazer mudaria para sempre minha relação com meu filho. Não havia volta, mas também não havia escolha. Era uma questão de sobrevivência e de justiça. O elevador subiu silenciosamente até o 20º andar. As portas se abriram para a recepção elegante do escritório. A secretária me reconheceu imediatamente e sorriu. Senhora Mendonça, o doutor. Eduardo está esperando a senhora. Pode entrar direto. Caminhei pelo corredor, passando por salas de reunião com paredes de vidro onde advogados jovens discutiam animadamente. Cheguei à porta da sala de Eduardo, onde uma placa discreta exibia seu nome e título. Bati levemente e entrei. Eduardo levantou-se para me receber, mas seu sorriso desapareceu ao ver minha expressão. Conhecíamos um ao outro bem demais para fingir que tudo estava bem. Ele contornou a mesa, puxou uma cadeira para mim e fechou a porta, garantindo nossa privacidade. Helena, você está me assustando.
O que aconteceu? Abri minha bolsa, retirei as fotos das mensagens e as coloquei sobre a mesa. Meu filho está planejando me matar, Eduardo. E eu preciso da sua ajuda para fazer algo que nunca imaginei que precisaria fazer. Eduardo permaneceu em silêncio por quase 1 minuto enquanto examinava as fotos das mensagens. Seus olhos percorriam as palavras uma e outra vez, como se procurasse algum sinal de que aquilo pudesse ser uma brincadeira de mau gosto, um engano, qualquer coisa exceto a terrível realidade. Finalmente, ele levantou o olhar. Seus olhos, por trás dos óculos de armação fina, estavam cheios de uma mistura de horror e compaixão. Helena, isso é inacreditável. Tem certeza absoluta que essas mensagens são reais? Que não houve nenhum tipo de manipulação? Nenhum mal-entendido? Balancei a cabeça lentamente. A dor em meu peito era física, como se alguém tivesse introduzido uma lâmina entre minhas costelas. Infelizmente, tenho certeza. Vi com meus próprios olhos no celular dele. E não foi apenas essa mensagem. Quando desbloqueei o aparelho, encontrei uma conversa inteira. Eles vêm planejando isso há meses, Eduardo. Meu próprio filho. Minha voz falhou. Eduardo levantou-se, serviu um copo d'água de uma jarra sobre o aparador e o trouxe até mim. O escritório, normalmente um lugar que me transmitia segurança com suas estantes de livros jurídicos e a vista panorâmica da Avenida Paulista, agora parecia sufocante. Preciso que me conte tudo, Helena. Cada detalhe que você lembra dessas mensagens. E precisamos decidir rapidamente como proceder. Se o que você está me mostrando é verdade, e não tenho razão para duvidar, você está em perigo iminente. Tomei um gole d'água, tentando organizar meus pensamentos. As mãos ainda tremiam, mas minha mente começava a funcionar com a clareza que me caracterizou durante meus anos de investigação. Eles mencionaram remédios específicos, Eduardo. Medicamentos que poderiam interagir com meus remédios para o coração e provocar um ataque que pareceria natural. Letícia aparentemente tem um primo farmacêutico que poderia fornecer essas substâncias sem levantar suspeitas. Falavam sobre a melhor maneira de adulterar minha medicação diária. Eduardo fez anotações rápidas em um bloco de papel. Havia detalhes sobre datas. Alguma menção a um prazo específico? Ricardo mencionou que precisavam agir antes do meu aniversário de 70 anos, daqui a 2 anos. Aparentemente, ele descobriu que planejo fazer uma revisão completa do meu testamento nessa data, e temia que eu pudesse reduzir a parte dele ou incluir instituições de caridade como beneficiárias. Uma risada amarga escapou dos meus lábios. O que ele não sabe é que eu realmente planejava deixar metade do patrimônio para a fundação que criei para crianças com câncer. Sempre acreditei que Ricardo estaria bem estabelecido profissionalmente a essa altura. Não precisaria de tanto dinheiro. Que ingenuidade a minha... Eduardo ajustou os óculos, um gesto que sempre fazia quando estava pensando profundamente. Havia mais alguma pessoa envolvida além de Ricardo e Letícia? Qualquer menção a cúmplices? Consultores? Fechei os olhos, tentando recordar cada palavra daquela conversa horrível. Sim, eles mencionaram um advogado chamado Marcelo, que estaria ajudando a preparar documentos falsos. Aparentemente precisavam da minha assinatura em alguns papéis e estavam planejando como consegui-la. Letícia sugeriu que poderiam me drogar levemente, deixar-me confusa, mas consciente o suficiente para assinar. Eduardo levantou-se abruptamente, caminhou até a janela e ficou de costas para mim por alguns instantes. Quando se virou, seu rosto havia endurecido. Marcelo Bueno. Trabalhou neste escritório por 2 anos antes de ser demitido por conduta antiética. Vem tentando roubar clientes nossos desde então. Não me surpreende que esteja envolvido em algo assim. Passou a mão pelos cabelos grisalhos, visivelmente perturbado. Helena, precisamos agir com extrema cautela. Se confrontarmos Ricardo diretamente, ele pode acelerar o plano ou encontrar outra maneira de te prejudicar. O primeiro passo é garantir sua segurança imediata. Assenti, sentindo uma estranha calma me dominar. O choque inicial estava dando lugar à pragmática investigadora que fui um dia. Já pensei nisso. Não vou voltar para casa. Tenho um apartamento no nome da minha fundação, no Itaim Bibi. Ricardo não sabe da existência dele. Posso ficar lá temporariamente.
Eduardo me olhou com uma mistura de admiração e preocupação. Você sempre foi 2 passos à frente de todo mundo, Helena. Mas não acho prudente que fique sozinha, mesmo num lugar que Ricardo desconheça. E se precisamos coletar provas adicionais contra ele, talvez seja melhor. Completei seu pensamento. Continuar fingindo que não sei de nada. Manter as aparências enquanto construímos um caso sólido. Ele assentiu gravemente. Exatamente. Mas com proteção. Tenho contatos na polícia que podem providenciar vigilância discreta. E sugiro fortemente que troquemos seu celular e computadores. Se Ricardo e Letícia estão realmente determinados, podem ter instalado algum tipo de software de monitoramento nos seus dispositivos. A ideia de que meu filho poderia estar espionando minha vida privada me causou uma nova onda de náusea. Respirei fundo, tentando manter a compostura. Há outra coisa, Eduardo. Algo que não mencionei ainda porque é quase insuportável pensar nisso. Inclinei-me para a frente, baixando a voz. Embora estivéssemos sozinhos na sala. Nas mensagens, Ricardo mencionou recursos da fundação. Disse a Letícia que já tinha começado a canalizar fundos para contas no exterior. Acho que ele pode estar desviando dinheiro da minha fundação para crianças com câncer. Eduardo fechou os olhos por um momento, como se a revelação fosse dolorosa demais para processar. Se isso for verdade, Helena, estamos diante de algo muito mais sério que um plano para antecipar uma herança. Estamos falando de crimes financeiros graves, possivelmente envolvendo uma rede de pessoas. Ele abriu uma gaveta, retirou um pequeno dispositivo retangular e o colocou sobre a mesa. Gravador digital de alta precisão. Vou te dar este. Mantenha-o com você sempre que estiver com Ricardo ou Letícia. Se conseguirmos capturar qualquer admissão, mesmo velada, sobre seus planos, isso pode ser crucial. Peguei o dispositivo, sentindo seu peso na palma da minha mão. A realidade da situação me atingiu com força total. Eu estava me preparando para reunir provas contra meu próprio filho. A criança que embalei em meus braços, para quem cantei canções de ninar, que consolei após pesadelos noturnos, agora era a fonte dos meus próprios pesadelos. Há algo mais que precisamos considerar, Eduardo, disse após um momento de reflexão. Se Ricardo está realmente desviando dinheiro da fundação, precisamos proteger as crianças que dependem desses recursos para tratamento. Não posso permitir que inocentes sofram por causa da ganância do meu filho. Eduardo concordou enfaticamente. Vou acionar imediatamente nossa equipe de auditoria forense. Faremos uma investigação discreta das contas da fundação. Rastrearemos qualquer irregularidade. Mas, Helena, você precisa estar preparada para o que podemos descobrir. Olhei pela janela, observando a cidade que se estendia lá embaixo. São Paulo, com suas contradições, sua beleza áspera, seus milhões de histórias entrelaçadas. Em algum lugar naquele labirinto urbano, meu filho planejava minha morte. Estou preparada para enfrentar a verdade, por mais dolorosa que seja. O que não posso é ficar parada enquanto Ricardo destrói vidas, incluindo a própria. Passamos as 2 horas seguintes elaborando um plano detalhado. Eduardo acionou contatos na Polícia Federal e no COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Se havia mesmo um esquema de desvio de recursos, precisaríamos de autoridades competentes envolvidas. Ao meio-dia, recebi um telefonema de Ricardo. Olhei para a tela do celular, sentindo um calafrio percorrer minha espinha. Eduardo fez um gesto encorajador. Respirei fundo e atendi com a voz mais natural que consegui. Oi, filho. Tudo bem? Tudo ótimo, mãe. Só ligando para agradecer pelo almoço de ontem. Letícia adorou a feijoada. Escuta, estava pensando, que tal jantarmos no próximo final de semana? Tem um restaurante novo nos Jardins que você vai adorar. A naturalidade com que ele falava depois de tudo que eu havia descoberto era perturbadora. Conseguia imaginar seu sorriso do outro lado da linha. O mesmo sorriso que me enchia de orgulho desde que ele era pequeno. Claro, filho. Vai ser ótimo. Perfeito. Ah, e mãe, andei pensando sobre aquele assunto do seu testamento. Acho que você realmente deveria atualizar. Posso levar alguns modelos para você dar uma olhada no jantar. Olhei para Eduardo, que observava minha expressão atentamente.
Uma fúria gelada tomou conta do meu ser. A audácia, a frieza calculista. Seria maravilhoso, Ricardo. Na verdade, estava mesmo pensando em fazer algumas mudanças. Ótimo. Te pego às 19 horas de sábado, então. Descanse, mãe. Você parecia um pouco cansada ontem. Vou descansar, filho. Pode deixar. Quando desliguei, minhas mãos tremiam novamente, mas desta vez não era de medo ou tristeza. Era indignação pura. Ele quer me levar para jantar. Traz modelos de testamento para eu olhar. A frieza, Eduardo. Como pude criar alguém assim? Eduardo colocou a mão sobre meu ombro, um gesto raro de afeto físico vindo dele. Não se culpe, Helena. Algumas pessoas fazem escolhas terríveis independentemente da criação que tiveram. Agora, precisamos usar esse jantar a nosso favor. Será uma oportunidade perfeita para coletar mais evidências. Na tarde daquele mesmo dia, a equipe de auditoria forense de Eduardo já havia encontrado as primeiras irregularidades nas contas da fundação, transferências suspeitas para empresas de fachada, despesas inflacionadas, doações que nunca chegaram ao destino final. O padrão indicava atividade criminosa acontecendo há pelo menos 2 anos. Retornei ao apartamento secreto no Itaim Bibi, acompanhada por Cecília, minha amiga de longa data que Eduardo havia chamado para me dar suporte. O que Ricardo não sabia, o que quase ninguém sabia, era que Cecília não era apenas a senhora simpática que tomava chá comigo aos domingos. Era desembargadora do Tribunal de Justiça, uma das magistradas mais respeitadas do estado. Você não vai acreditar no que descobrimos, Helena, disse Cecília enquanto preparava um café forte na cozinha minimalista do apartamento. Eduardo me colocou a par da situação. Fiz algumas consultas discretas. O tal advogado, Marcelo Bueno, está sendo investigado pela Ordem dos Advogados por falsificação de documentos em casos de herança. E há indícios de que Letícia esteve envolvida em um caso semelhante com seu ex-noivo. Sentei-me pesadamente no sofá, tentando absorver essa nova informação. Você está dizendo que isso pode ser um padrão? Que Letícia já fez isso antes? Cecília assentiu gravemente. O ex-noivo dela era um empresário de Campinas, 30 anos mais velho. Morreu subitamente de ataque cardíaco há 4 anos. A família suspeitou de envenenamento, mas não conseguiu provar nada. Letícia herdou um apartamento e uma soma considerável antes de desaparecer do mapa. Reapareceu em São Paulo 8 meses depois e conheceu seu filho pouco tempo depois. Senti meu estômago revirar. As implicações eram horríveis demais para contemplar. Meu Deus, Cecília, você acha que Ricardo sabe disso? Que ele está conscientemente envolvido com uma assassina? Cecília completou suavemente. Não sabemos com certeza se ela realmente matou o ex-noivo, mas as coincidências são perturbadoras. E, considerando as mensagens que você viu, naquela noite, não consegui dormir. Fiquei na varanda do apartamento, observando as luzes da cidade, repassando cada momento dos últimos anos, procurando sinais que deveria ter notado. O afastamento gradual de Ricardo, o interesse súbito pela minha saúde, as perguntas frequentes sobre investimentos, propriedades, seguros. Por volta das 3 da manhã, tomei uma decisão. Não seria apenas uma vítima nessa história. Não permitiria que Ricardo e Letícia destruíssem não apenas minha vida, mas também o trabalho da fundação que ajudava centenas de crianças com câncer. Se eles queriam guerra, teriam guerra, mas seria no meu terreno, seguindo minhas regras. Pela manhã, liguei para Eduardo. Tenho um plano, disse sem preâmbulos. Vamos deixar que Ricardo e Letícia pensem que estão vencendo. Vou fingir interesse nos modelos de testamento que ele quer me mostrar. Vou parecer cada vez mais frágil, confusa. Vou plantar a ideia de atualizar meu testamento no sítio em Atibaia, longe de testemunhas num final de semana. Helena, isso é arriscado, Eduardo advertiu. Se eles realmente planejam te envenenar, não chegaremos a esse ponto, interrompi. Quero atraí-los para uma armadilha. O sítio em Atibaia é o lugar perfeito. Podemos equipá-lo com câmeras escondidas, microfones. Se conseguirmos capturá-los falando abertamente sobre o plano, discutindo como vão me matar e desviar o dinheiro da fundação, houve um longo silêncio do outro lado da linha. É perigoso, mas pode funcionar.
Eduardo finalmente respondeu. Vou falar com meus contatos na Polícia Federal. Isso vai além de um caso de família, Helena. Se há desvio de recursos de uma fundação beneficente, precisamos das autoridades apropriadas envolvidas. Faça isso, concordei. E Eduardo, há mais uma coisa que preciso te contar. Algo que nunca compartilhei com quase ninguém. Respirei fundo antes de continuar. Durante meus anos no Ministério Público Federal, trabalhei em alguns casos que envolviam figuras de altíssimo escalão. Um desses casos acabou sendo abafado por questões políticas, mas as evidências que coletamos ainda existem. Guardei cópias como seguro. Nunca imaginei que precisaria usá-las. Helena, você está falando de... Sim, aquele caso. A pessoa em questão hoje ocupa uma das posições mais importantes do judiciário brasileiro. Se eu pedir, ele não poderá negar ajuda. Nas 2 semanas seguintes, mantive uma fachada de normalidade. Jantei com Ricardo no restaurante chique dos Jardins, ouvi seus conselhos sobre como deveria simplificar minha vida financeira, concordei que talvez fosse hora de passar o bastão da administração do meu patrimônio para ele. Cada palavra falsa que saía da minha boca era como veneno, mas sorri e representei meu papel. Enquanto isso, nos bastidores, uma operação complexa se desenrolava. O sítio em Atibaia foi discretamente equipado com o que havia de mais moderno em tecnologia de vigilância. Agentes da Polícia Federal, disfarçados de funcionários da companhia telefônica, instalaram microfones sensíveis e câmeras ocultas em cada cômodo. No galpão adjacente à propriedade, uma equipe de monitoramento seria posicionada. E então, exatamente como planejado durante nosso jantar, lancei a isca. Filho, estive pensando. Você tem razão sobre atualizar meu testamento. Na verdade, andei refletindo muito sobre a vida, sobre o legado que quero deixar. Que tal passarmos um final de semana no sítio em Atibaia? Poderíamos revisar todos os documentos com calma, longe da agitação da cidade. Os olhos de Ricardo brilharam de uma maneira que agora reconheci como pura ganância. Ele segurou minha mão sobre a mesa, um gesto que antes me traria conforto, mas que agora só me causava repulsa. Mãe, acho uma ideia excelente. Você precisa mesmo de um tempo longe de São Paulo. Respirar ar puro. Podemos ir neste final de semana mesmo. Levo todos os documentos necessários e ajudo você a organizar tudo. O plano estava em movimento. Dentro de alguns dias, eu enfrentaria meu próprio filho em uma batalha onde a verdade seria minha única arma. Uma verdade dolorosa, devastadora, mas necessária. Enquanto voltávamos para casa naquela noite, observei o perfil de Ricardo enquanto ele dirigia, cantarolando baixinho uma música qualquer. Como aquele menino doce que eu conhecia, tinha se transformado neste estranho capaz de planejar a morte da própria mãe? Em algum lugar, por trás daquela máscara de filho dedicado, existia ainda algum resquício do Ricardo que amei incondicionalmente? Uma parte de mim queria acreditar que sim, que talvez, de alguma forma, ele tinha sido manipulado por Letícia, arrastado para um plano que inicialmente não era dele. Mas as evidências indicavam o contrário. Meu filho era o arquiteto de sua própria corrupção moral. Ao nos despedirmos na porta da minha casa, Ricardo me abraçou fortemente. Te amo, mãe. Descansa bem, tá? Vai ser um final de semana especial. Forcei um sorriso, sabendo que dentro de poucos dias, nossas vidas mudariam para sempre. Também te amo, filho, respondi, as palavras soando ocas aos meus próprios ouvidos. Mal posso esperar. O sítio em Atibaia sempre foi meu refúgio. Um pedaço de paraíso a menos de 2 horas de São Paulo. Paulo e eu compramos a propriedade quando Ricardo tinha apenas 5 anos. Eram 3 alqueires de terra com uma nascente própria, pomar de frutas e uma casa principal de estilo colonial, com vigas de madeira expostas e uma varanda que circundava toda a construção. Quantos finais de semana felizes passamos ali, ouvindo o canto dos pássaros, colhendo jabuticabas diretamente do pé, pescando na pequena represa que mandamos construir. Agora, esse lugar de memórias preciosas seria o cenário da confrontação mais dolorosa da minha vida. Cheguei na sexta-feira à tarde, algumas horas antes de Ricardo e Letícia. Precisava verificar se tudo estava preparado conforme o planejado. Antônio,
Meu fiel jardineiro, que na verdade era um agente disfarçado da ABIN que Eduardo havia designado para minha proteção, me recebeu no portão. "Está tudo pronto, Dona Helena", ele murmurou enquanto carregava minhas malas para dentro. "As câmeras e microfones estão posicionados estrategicamente em todos os ambientes. A equipe de monitoramento está instalada no galpão dos fundos, com acesso pelos eucaliptos, completamente fora de vista. O ministro chegará discretamente amanhã pela manhã." Assente, sentindo um nó na garganta. Havia algo profundamente surreal em transformar minha casa de campo em uma operação policial. Em outra vida, há muitos anos, eu organizava essas operações contra criminosos desconhecidos. Jamais imaginei que um dia estaria orquestrando uma armadilha para meu próprio filho. E os medicamentos que mencionei? Conseguiram substituir? Sim, senhora. Trocamos todos os remédios do seu necessaire por placebos idênticos. Se tentarem adulterar sua medicação, você não correrá perigo real. E a equipe médica estará a postos, de qualquer forma. Suspirei, olhando ao redor da sala de estar com seus sofás de couro desgastado e a lareira de pedra onde tantas vezes assamos marshmallows nas noites frias. Cada objeto naquela casa contava uma história, cada canto guardava uma lembrança. E agora, tudo seria testemunha silenciosa da queda de Ricardo. "Tem certeza que quer seguir com isso, Dona Helena?" Antônio perguntou, seu olhar cheio de compaixão. "Ainda dá tempo de recuar, de encontrar outra solução." Balancei a cabeça resoluta. "Não há outra solução, Antônio. Se cancelarmos agora, Ricardo simplesmente tentará novamente, talvez de uma forma que não possamos prever ou evitar. E as crianças da fundação continuarão sofrendo com o desvio de recursos. Não, precisamos seguir até o fim." À noite, sentada sozinha na varanda com uma xícara de chá de camomila, observei as estrelas brilhando intensamente no céu do interior paulista. O silêncio era interrompido apenas pelo coachar dos sapos na represa e pelo ocasional pio de uma coruja. Em momentos como esse, quase podia sentir a presença de Paulo ao meu lado, como se ele tivesse vindo me dar forças para o que estava por vir. "O que você faria, meu amor?" murmurei para o céu estrelado. "Como chegamos a este ponto? Onde erramos na criação do nosso filho?" Não houve resposta, claro. Apenas o vento suave balançando as folhas das árvores. Mas, de alguma forma, senti uma paz me envolvendo. A certeza de que, independentemente do resultado, eu estava fazendo o que precisava ser feito. Por mim, pelas crianças da fundação e, de certa forma, pelo próprio Ricardo. Talvez enfrentar as consequências de seus atos fosse a única chance de redenção para ele. Na manhã seguinte, acordei com o barulho de um carro subindo a estrada de terra que levava à casa. Olhei pela janela e vi um SUV preto discreto estacionando próximo ao pomar. Dele desceu um homem alto, de porte elegante, acompanhado por 2 seguranças. Mesmo à distância, reconheci imediatamente a figura de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Nossa história remontava a mais de 2 décadas, quando trabalhei em um caso de corrupção que envolvia figuras poderosas da política nacional. Moraes, então um jovem e brilhante promotor, estava no centro da investigação. Quando o caso foi abruptamente arquivado por pressões políticas, fui eu quem garantiu que as provas mais sensíveis fossem preservadas. Anos depois, essas mesmas provas ajudaram a desbaratar um esquema ainda maior. Desde então, mantivemos um respeito mútuo e uma dívida recíproca. Desci para recebê-lo na cozinha, onde Antônio já havia preparado café fresco. "Helena", o ministro me saudou com um abraço contido. Seu rosto, conhecido nacionalmente por sua seriedade, mostrava uma expressão de genuína preocupação. "Gostaria que nos reencontrássemos em circunstâncias mais felizes." "Eu também, Alexandre, mas agradeço profundamente que tenha vindo pessoalmente." Ele assentiu gravemente. Depois que Eduardo me explicou a situação, não poderia agir de outra forma. "O que descobrimos sobre as atividades do seu filho e da namorada dele vai muito além de um plano contra você. Estamos diante de uma rede de lavagem de dinheiro que utiliza fundações beneficentes como fachada. Seu caso pode ser a chave para desmantelar todo o esquema."
Sentamos à mesa da cozinha enquanto ele me mostrava fotos e documentos em seu tablet. As conexões eram mais extensas e perturbadoras do que eu imaginava. Ricardo e Letícia não estavam sozinhos. Havia políticos envolvidos, empresários, outros advogados além de Marcelo Bueno. A Fundação para Crianças com Câncer que criei com tanto amor tinha se tornado apenas uma peça em um tabuleiro muito maior de corrupção. Como não percebi isso acontecendo debaixo do meu nariz? Lamentei, sentindo-me tola e ingênua. O ministro colocou a mão sobre meu ombro. Um gesto raro de empatia vindo de um homem conhecido por sua frieza profissional. Não se culpe, Helena. Essas pessoas são especialistas em esconder seus rastros. E Ricardo tinha a vantagem adicional de ser seu filho, alguém em quem você confiava implicitamente. Eles usaram seu amor maternal como arma contra você. Por volta do meio-dia, ouvimos o som de outro veículo se aproximando. Meu coração disparou no peito. Era o momento. Eles chegaram, anunciei, a voz mais firme do que esperava. O ministro e seus assistentes se retiraram para o galpão onde a equipe de monitoramento estava instalada. Cecília, que havia chegado discretamente mais cedo, permaneceria na casa, fingindo ser apenas uma amiga que veio passar o final de semana conosco. Forcei um sorriso quando Ricardo e Letícia entraram carregando suas malas. Meu filho me abraçou com entusiasmo, beijando minha bochecha. Mãe, o sítio está lindo como sempre. Letícia, não te falei? Este lugar é um paraíso. Letícia sorriu. Aquele sorriso que nunca alcançava seus olhos. Estava especialmente elegante naquele dia, com um vestido estampado leve e sandálias caras. Parecia uma jovem comum, despreocupada, aproveitando um final de semana no campo. Era difícil imaginar que por trás daquela fachada existisse alguém capaz de planejar friamente a morte de uma pessoa. É realmente encantador, Dona Helena. Ricardo sempre fala maravilhas deste lugar. Mas ver pessoalmente é outra coisa. Servi almoço na varanda. Uma refeição simples de galinhada com pequi que o próprio Antônio havia preparado. A conversa fluiu surpreendentemente natural. Falamos sobre o clima, sobre a nova temporada de uma série que todos acompanhávamos, sobre as árvores frutíferas do pomar que estavam carregadas. Se um observador externo nos visse, pensaria que éramos apenas uma família feliz desfrutando de um momento de tranquilidade longe da cidade. Após o almoço, Ricardo sugeriu que revisássemos os documentos que ele havia trazido. Mãe, trouxe algumas opções de modelos de testamento para você dar uma olhada. São bem mais simples que o atual. Facilitam muito a transmissão dos bens sem aquela burocracia toda. Sorri, fingindo interesse. Claro, filho. Vamos para o escritório. Lá estaremos mais confortáveis. O escritório era um cômodo pequeno com estantes de livros, uma escrivaninha antiga de madeira maciça e uma poltrona de couro. Foi ali que Paulo trabalhava quando vínhamos para o sítio, tentando, sem muito sucesso, se desconectar do escritório em São Paulo. Ricardo espalhou vários documentos sobre a mesa enquanto explicava as vantagens de cada modelo. Percebi que todos tinham uma coisa em comum. Facilitavam enormemente a transferência rápida de patrimônio, eliminavam salvaguardas legais e, principalmente, retiravam o controle da fundação das mãos do conselho independente que eu havia estabelecido, centralizando tudo em Ricardo. Este aqui é perfeito para você, mãe, ele disse, apontando para um dos documentos. Simplifica tudo. Evita o inventário demorado. No momento que, quando você não estiver mais aqui, tudo passa automaticamente para mim sem precisar passar pelo judiciário. Parece muito conveniente, comentei, mantendo a expressão neutra. E quanto à fundação, como ficaria? Eu assumiria a presidência, claro. Continuaria seu legado, mas com uma gestão mais moderna, sabe? Menos burocracia, mais agilidade nas decisões. Menos fiscalização, mais facilidade para desviar fundos. Traduzi mentalmente. Entendo. E você acha que conseguiria administrar tudo sozinho? É muita responsabilidade. Ricardo sorriu com aquela confiança excessiva que sempre o caracterizou. Claro que sim, mãe. Na verdade, já venho acompanhando as operações da Fundação há algum tempo. Tenho algumas ideias para torná-la ainda mais eficiente. Tenho certeza que sim.
Pensei, sentindo uma pontada de tristeza. A tarde avançou entre conversas sobre documentos e planos para o futuro. Quando o sol começou a se pôr, sugeri que tomássemos um vinho na varanda para relaxar. Ricardo se ofereceu prontamente para buscar as taças e abrir a garrafa. Foi nesse momento que o plano começou a se desenrolar como previsto. De acordo com as informações que Eduardo havia coletado, Ricardo e Letícia planejavam me dopar levemente naquela noite, deixando-me confusa o suficiente para assinar documentos sem compreender completamente seu conteúdo. Aceitei a taça que Ricardo me ofereceu, fingindo não notar o breve olhar que ele trocou com Letícia. Tomei um pequeno gole, elogiando o sabor da bebida. Poucos minutos depois, comecei a atuar como se estivesse ficando sonolenta e ligeiramente confusa. Nossa, estou me sentindo estranha. Deve ser o cansaço da semana, murmurei, deixando minha cabeça pender ligeiramente. Por que não deita um pouco no sofá, mãe? Ricardo sugeriu, a preocupação em sua voz soando quase genuína. Você trabalha demais, precisa descansar. Deixei que ele me guiasse até o sofá da sala. Cecília, interpretando perfeitamente seu papel, demonstrou preocupação. Helena, você está bem? Quer que eu chame um médico? Não. É só cansaço. Vou ficar bem depois de um cochilo. Ricardo interveio rapidamente. Não se preocupe, Cecília. Minha mãe às vezes fica assim, especialmente depois de beber vinho. Eu cuido dela. Fingi adormecer, mantendo a respiração lenta e regular. Através das pálpebras semicerradas, observei Ricardo fazer um gesto para Letícia, que saiu discretamente da sala e retornou minutos depois com uma pasta. Ela está completamente apagada, sussurrou Ricardo. O remédio funcionou mais rápido do que esperávamos. Ótimo, respondeu Letícia, sua voz agora desprovida da doçura afetada que usava quando falava comigo. Vamos fazer isso logo. Você trouxe os documentos originais? Sim, estão todos aqui. E mais alguns que preparei caso surja a oportunidade. Se conseguirmos a assinatura dela em todos, resolvemos tudo de uma vez. Ouvi o som de papéis sendo manuseados, cadeiras sendo arrastadas para perto do sofá onde eu estava. E quanto à velha amiga dela? Não vai interferir? Perguntou Letícia. Cecília. Ela foi tomar banho. Depois vai preparar o jantar. Temos pelo menos meia hora. Ricardo se aproximou, tocando meu ombro levemente. Mãe? Mãe, preciso que você assine uns documentos. É para simplificar suas contas, lembra? Conversamos sobre isso mais cedo. Gemi suavemente, fingindo despertar com dificuldade. Ricardo? O que foi? Só preciso de sua assinatura, mãe. Não se preocupe, eu cuido de tudo. Ele colocou uma caneta em minha mão e guiou-a até a linha de assinatura no documento. Com movimentos propositalmente desajeitados, rabisquei algo que remotamente se parecia com minha assinatura. Ótimo, mais este aqui. É sobre a fundação, lembra? Letícia assistia à cena com um sorriso predatório nos lábios. Era fascinante, de uma maneira perturbadora, observar como ambos se transformavam quando pensavam que ninguém estava olhando. As máscaras haviam caído completamente. Após assinarem 5 documentos diferentes, Ricardo parecia exultante. Pronto! Com isso garantimos tudo. A casa em São Paulo, o apartamento no Guarujá, as contas na Suíça e o controle total da fundação. Assim que o velho Marcelo registrar isso, estamos com a vida garantida. Letícia se aproximou, abraçando-o por trás e beijando seu pescoço. E quanto tempo você acha que ela ainda vai durar? Depois daquele ajuste na medicação para o coração que fizemos semana passada, imaginei que já teríamos resultados. Ricardo deu de ombros com uma indiferença que gelou meu sangue. Essas velhas são mais resistentes do que parecem, mas não deve demorar muito. O médico disse que com a dosagem que estamos dando, o coração dela vai falhar naturalmente em algumas semanas, no máximo. Ninguém suspeitará de nada. E se suspeitarem? Perguntou Letícia, uma nota de preocupação em sua voz. Quem vai investigar a morte por causas naturais de uma senhora de quase 70 anos com histórico de problemas cardíacos? Relaxa. Logo nos livraremos dela e poderemos desfrutar de tudo isso sem ter que ficar fingindo. Letícia riu. Um som frio e metálico que nunca esquecerei. Você devia ter visto a cara dela hoje quando falei sobre ter filhos.
como se eu realmente quisesse ser mãe. A única coisa que quero é me livrar dessa velha e curtir a herança. Foi nesse momento que decidi que já havíamos coletado evidências suficientes. Abri os olhos completamente e me sentei no sofá, encarando os dois. Vocês já terminaram? Ou há mais algum detalhe sobre minha morte que gostariam de discutir na minha frente? O choque nos rostos deles foi impagável. Ricardo empalideceu instantaneamente, enquanto Letícia deu um passo para trás, como se tivesse levado um tapa. Mamãe? Você estava acordada? Perfeitamente acordada, Ricardo. E não foi só isso. Cada palavra que vocês disseram nos últimos 20 minutos foi gravada e está sendo transmitida neste exato momento para autoridades que estão muito interessadas nessa pequena operação que vocês montaram. Letícia recuperou-se rapidamente do choque inicial, seu rosto se contorcendo em uma expressão de desprezo. Você está blefando, sua velha idiota. Não tem ninguém aqui além de nós. Foi nesse momento que a porta da sala se abriu. Cecília entrou, mas não era mais a senhora simpática e discreta que eles conheciam. Seu porte havia mudado completamente, emanando a autoridade natural que exercia nos tribunais. Atrás dela, entraram os 2 agentes da Polícia Federal que acompanhavam o ministro Alexandre de Moraes. Na verdade, disse Cecília com uma voz firme que nunca haviam ouvido antes, a casa está repleta de testemunhas, e não somos pessoas comuns. A porta dos fundos se abriu e o próprio ministro Alexandre de Moraes entrou na sala, seguido por Eduardo e mais 2 delegados federais. Seu semblante severo, tão conhecido dos brasileiros através da televisão, parecia ainda mais imponente pessoalmente. Ricardo cambaleou, precisando se apoiar na mesa para não cair. Sua expressão oscilava entre o terror e a descrença. Isso não pode estar acontecendo. O que significa isso? Quem são essas pessoas? Levantei-me lentamente, sentindo uma estranha calma me envolver. Não havia mais necessidade de fingir, de representar. Pela primeira vez em semanas, podia ser simplesmente eu mesma. Isso, meu filho, é justiça. Algo que você parece ter esquecido completamente. O ministro deu um passo à frente, sua voz grave preenchendo a sala. Ricardo Mendonça e Letícia Campos, vocês estão detidos por conspiração para homicídio, tentativa de fraude, lavagem de dinheiro e desvio de recursos de instituição beneficente. Vocês têm o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que disserem poderá e será usado contra vocês no tribunal. Enquanto os agentes algemavam os 2, Ricardo finalmente pareceu compreender a gravidade da situação. Seu rosto se contorceu em uma expressão de súplica desesperada. Mãe, por favor, isso é um terrível mal-entendido. Nós nunca... Poupe-nos, Ricardo. Interrompeu Eduardo, que até então observava tudo em silêncio. Temos semanas de evidências contra vocês. Conversas gravadas, transferências bancárias rastreadas, testemunhos de cúmplices que já estão colaborando com a justiça. Este é apenas o final de uma investigação muito maior. Letícia, ao contrário de Ricardo, manteve-se em silêncio, seu olhar calculista avaliando rapidamente as opções. Percebi naquele momento que ela era muito mais perigosa que meu filho. Ricardo podia ser ganancioso e moralmente corrupto, mas Letícia era uma predadora nata. Quando os agentes começaram a levá-los para fora, não pude evitar dar um passo à frente. Precisava dizer algo. Precisava que Ricardo entendesse. Eu te dei a vida 2 vezes, Ricardo. Falei, minha voz surpreendentemente firme. Primeiro quando você nasceu, e agora quando impeço você de destruir completamente sua humanidade. Seus olhos encontraram os meus por um breve momento, e vi algo que não esperava. Não raiva, não indignação, mas vergonha. Um lampejo de reconhecimento do monstro que havia se tornado. Então, eles foram levados para fora, e o silêncio pesado que se seguiu foi interrompido apenas pelo tic-tac do velho relógio de parede que Paulo adorava. O ministro se aproximou, sua expressão um pouco mais suave agora. Senhora Helena, sua coragem hoje não apenas salvou sua vida, mas ajudará a desmantelar uma rede criminosa que vem operando há anos no país. Sei que o preço pessoal foi imenso,
mas quero que saiba que sua ação fará diferença na vida de muitas pessoas inocentes. Assenti lentamente, sentindo o peso daquelas palavras. O preço havia sido alto. Perder meu filho, descobrir que o amor que dediquei a ele durante toda a vida não foi suficiente para moldar seu caráter. Mas também havia uma estranha sensação de libertação. A verdade, por mais dolorosa que fosse, estava finalmente exposta. O que acontece agora? Perguntei, olhando pela janela onde o último raio de sol tingia o horizonte de vermelho. Agora? Respondeu Eduardo, colocando gentilmente a mão em meu ombro. Começa o processo de reconstrução. Para você, para a fundação e talvez algum dia, até mesmo para Ricardo. Os dias que se seguiram à prisão de Ricardo e Letícia passaram como um borrão indistinto de depoimentos, reuniões com promotores e noites insones. Voltei para São Paulo em um estado de torpor emocional, como se meu corpo estivesse presente, mas minha alma tivesse ficado perdida em algum lugar naquela estrada de terra em Atibaia. A casa nos Jardins, antes um refúgio acolhedor cheio de memórias, agora parecia um museu de uma vida que não me pertencia mais. Cada fotografia de Ricardo nas paredes, cada objeto que ele tocou, cada canto onde brincamos juntos, tudo havia sido contaminado por uma nova realidade que eu ainda lutava para aceitar. Uma semana após a prisão, recebi a visita de Eduardo e Cecília. Sentamos no jardim, o lugar onde sempre me senti mais próxima de Paulo, como se as plantas que ele ajudou a escolher mantivessem algo de sua essência. As investigações estão avançando rapidamente, informou Eduardo, seu tom profissional ligeiramente suavizado pela preocupação com meu estado. Ricardo está detido em uma cela especial na Polícia Federal. Letícia está em outra unidade. Descobrimos mais do que esperávamos, Helena. Cecília estendeu a mão sobre a mesa de jardim, seus dedos tocando levemente os meus. Você está pronta para ouvir? Podemos fazer isso outro dia, se preferir. Balancei a cabeça, endireitando os ombros. Não. Preciso saber tudo, por pior que seja. Eduardo abriu uma pasta que trouxera, mostrando documentos, fotografias e relatórios financeiros. O esquema era muito maior e mais antigo do que imaginávamos. Começou aproximadamente 4 anos atrás, quando Ricardo conheceu Letícia em um evento beneficente da fundação. Ela já tinha um histórico. Confirmamos que o ex-noivo dela realmente morreu em circunstâncias suspeitas, embora nunca tenham conseguido provar nada. Mas o mais chocante, continuou ele, é que eles não estavam sozinhos. Havia uma rede inteira operando através de diversas fundações beneficentes no país. O modus operandi era sempre o mesmo: infiltrar-se em instituições de caridade legítimas, ganhar a confiança dos administradores, assumir gradualmente o controle financeiro e desviar recursos. Cecília complementou. Sua fundação foi apenas uma entre dezenas. O esquema total movimentou mais de 200 milhões de reais nos últimos 5 anos. Dinheiro que deveria ter ido para tratamento de crianças com câncer, pesquisas médicas, programas de alimentação em comunidades carentes. Fechei os olhos por um momento, a magnitude da perversidade me atingindo como um golpe físico. Não era apenas traição pessoal, era uma crueldade calculada contra os mais vulneráveis. E Ricardo? Ele sabia de tudo isso? Era realmente parte ativa desse esquema? Eduardo hesitou, trocando um olhar com Cecília. Helena, não há forma suave de dizer isso. As evidências indicam que Ricardo não foi manipulado por Letícia, como talvez fosse consolador acreditar. Na verdade, em muitos aspectos, ele era o mentor. Encontramos correspondências datadas de antes mesmo dele conhecê-la, onde ele já consultava especialistas sobre como assumir o controle da fundação após sua morte. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo canto de um sabiá em alguma árvore próxima. Uma parte de mim queria gritar, outra queria negar, refutar as evidências, encontrar alguma explicação alternativa que me permitisse preservar, ainda que fragmentada, a imagem do filho que amei. Mas a investigadora que fui um dia não permitiria essa autoilusão. Entendo, respondi finalmente, minha voz surpreendentemente calma. E o que acontece agora?
O ministro Alexandre de Moraes está pessoalmente supervisionando o caso, explicou Cecília. Dada a extensão do esquema e o envolvimento de figuras públicas, o processo está correndo sob sigilo de justiça. Ricardo e Letícia foram formalmente indiciados por tentativa de homicídio, associação criminosa, lavagem de dinheiro, estelionato e desvio de recursos. A pena pode chegar a 30 anos. 30 anos. Meu filho passaria potencialmente o resto da vida útil atrás das grades. O menino que embalei, que ensinei a andar de bicicleta, a quem sequei as lágrimas após o primeiro coração partido na adolescência, agora um homem condenado a envelhecer em uma cela. Há mais uma coisa, Helena, disse Eduardo, sua voz subitamente mais grave. Ricardo pediu para vê-la. Levantei o olhar, surpresa. Ele quer me ver? Por quê? O que ele disse? Não entrou em detalhes. Apenas insiste que precisa falar com você pessoalmente. A decisão, é claro, é inteiramente sua. Nos dias que se seguiram, a notícia do esquema começou a vazar para a imprensa, apesar do sigilo judicial. Não mencionavam nomes, mas falavam de uma organização criminosa sofisticada que desviava recursos de instituições beneficentes. Recebi inúmeras ligações de jornalistas, que Eduardo habilmente desviou. Por 2 semanas, ignorei o pedido de Ricardo para me ver. Concentrei-me em trabalhar com auditores para avaliar o real impacto na fundação, garantir que os tratamentos das crianças não fossem interrompidos, restabelecer controles financeiros adequados. O trabalho era uma forma de anestesia para a dor que carregava. Numa manhã de terça-feira, enquanto tomava café na varanda, recebi um telefonema inesperado. Era do presídio onde Ricardo estava detido. Um suicídio havia sido tentado na noite anterior. Ricardo não obteve sucesso, mas estava hospitalizado sob vigilância. Aquela notícia quebrou algo dentro de mim. Apesar de tudo, a traição, o plano para me matar, os crimes contra crianças inocentes, ele ainda era meu filho. A imagem dele sozinho em uma cama de hospital, confrontando finalmente o abismo que havia criado, era insuportável. Naquela mesma tarde, dei entrada no complexo penitenciário da Polícia Federal. O processo de revista e identificação foi frio e impessoal, como se eu fosse apenas mais uma visitante anônima, não a mãe do detento que havia tentado tirar a própria vida. Um agente me conduziu por corredores cinzentos até a ala hospitalar. Chegando lá, hesitei na porta. Ricardo estava deitado, um braço conectado a um soro, o outro algemado à cama. Seu rosto, antes sempre tão cuidadosamente barbeado e bronzeado, agora estava pálido e com a barba por fazer. Parecia ter envelhecido 10 anos em poucos dias. Quando me viu, seus olhos se arregalaram em descrença. Mãe, você veio mesmo. Sua voz estava rouca, frágil, tão diferente do tom confiante que sempre usava. Aproximei-me lentamente, sentando na cadeira ao lado da cama. Não sabia o que dizer, então simplesmente esperei. Eu não acreditei quando disseram que você tinha aceitado me ver, continuou ele, evitando meu olhar. Depois de tudo, eu não esperava. Tentou se matar, Ricardo, respondi, minha voz mais dura do que pretendia. O que esperava que eu fizesse? Ele fechou os olhos por um momento, uma lágrima solitária escorrendo pelo rosto magro. Não sei, talvez que sentisse alívio, que pensasse que era justo, que o mundo estaria melhor sem mim. E você realmente acredita que sua morte apagaria tudo o que fez? Que me traria algum tipo de paz? Ricardo virou o rosto para a parede, seu corpo tremendo ligeiramente. Não sei mais o que acreditar, mãe. Quando aquela porta se abriu no sítio e vi todas aquelas pessoas, quando percebi que você sabia de tudo, que tinha me enganado, que tinha montado aquela armadilha, foi como acordar de um pesadelo para descobrir que a realidade é ainda pior. Respirei fundo, lutando contra o nó na garganta. Você planejou me matar, Ricardo. Seu próprio pai deve estar se revirando no túmulo. Como pôde? Como chegou a esse ponto? Ele permaneceu em silêncio por tanto tempo que pensei que não responderia. Quando finalmente falou, sua voz era quase um sussurro. Não aconteceu de uma vez. Foi aos poucos. Primeiro, foram pequenos desvios na fundação. Dinheiro que ninguém notaria. Convenci a mim mesmo que merecia, que trabalhava duro,
que era apenas uma compensação justa. Então conheci Letícia, e ela tinha ideias, conhecia pessoas. O que começou como pequenos desvios se transformou em algo maior. E quando decidiu que seria mais fácil simplesmente me matar e herdar tudo de uma vez, isso também foi um processo gradual? Seu corpo estremeceu como se eu tivesse o esbofeteado. Eu nunca acreditei realmente que chegaríamos a esse ponto. Era mais uma fantasia, um plano hipotético, algo que falávamos, mas que no fundo eu achava que nunca realizaríamos. Pelo menos foi o que me disse a mim mesmo. Mas vocês tentaram, Ricardo. Vocês adulteraram meus remédios. Vocês pesquisaram maneiras de provocar um ataque cardíaco que parecesse natural. Isso vai muito além de uma fantasia hipotética. Ele virou-se para mim então, seus olhos vermelhos de choro contido. Eu sei. E não tenho desculpas, não tenho justificativas. A verdade, mãe, a verdade horrível, é que me perdi em algum momento do caminho. Me tornei alguém que não reconheço. Alguém que meu pai teria desprezado. Alguém que você tem todo o direito de odiar. Ficamos em silêncio por vários minutos. O único som vindo do aparelho de monitoramento cardíaco e do ocasional passar de passos no corredor externo. Não te odeio, Ricardo, disse finalmente, surpresa com a verdade contida nessas palavras. Sinto raiva, decepção, tristeza profunda, mas não ódio. Você ainda é meu filho, por mais que tenha me ferido. Estendi a mão hesitantemente e toquei a dele. Estava fria e trêmula. Mas também não posso te proteger das consequências dos seus atos. Vou visitar você quando puder. Vou garantir que tenha um advogado competente para defender seus direitos legais. Mas não vou interferir no curso da justiça. Ele assentiu lentamente. É mais do que mereço. Mais do que jamais poderia esperar. Antes de sair, entreguei a ele um envelope que havia trazido. O que é isso? Perguntou confuso. Uma carta. Quero que leia quando estiver sozinho. E também isto. Coloquei ao lado do envelope uma fotografia antiga, amarelada pelo tempo. Mostrava Ricardo aos 6 anos, sorrindo largamente com o uniforme do time de futebol infantil, Paulo e eu ao seu lado, orgulhosos e felizes. Para lembrar que houve um tempo em que éramos uma família, em que você era inocente. Talvez algum dia, quando tudo isso acabar, possamos encontrar um caminho de volta. Não para aquele tempo, que se foi para sempre, mas para algum tipo de relação baseada na verdade, não na mentira. Saí do hospital penitenciário sentindo um peso estranho no peito. Não mais leve, mas diferente. Como se a dor tivesse mudado de forma, transformando-se em algo que, embora ainda doloroso, não ameaçava mais me despedaçar completamente. Nas semanas que se seguiram, mergulhei no trabalho de reconstrução da fundação. Com a ajuda de Eduardo, Cecília e uma equipe de especialistas em gestão de organizações sem fins lucrativos, estabelecemos novos controles, revisamos cada contrato, cada parceria, cada centavo gasto nos últimos 5 anos. Descobrimos que aproximadamente 30 milhões de reais haviam sido desviados no total. Dinheiro que deveria ter financiado tratamentos, comprado equipamentos, contratado médicos especialistas. O impacto em vidas humanas era incalculável. Foi durante esse processo que recebi um telefonema surpreendente do ministro Alexandre de Moraes. Helena, estou ligando porque surgiu uma situação que exige sua atenção imediata. Durante as investigações sobre as atividades de Ricardo, descobrimos algo que acredito que você deveria saber pessoalmente antes que se torne público. Seu tom grave me preocupou. O que foi, ministro? Encontraram algo ainda pior? Não exatamente. Na verdade, é algo completamente inesperado. Prefiro não discutir por telefone. Poderia vir ao meu gabinete amanhã pela manhã? É um assunto delicado. No dia seguinte, fui recebida no imponente edifício do Supremo Tribunal Federal em Brasília. O gabinete do ministro Moraes era austero, funcional, refletindo a personalidade do homem que o ocupava. Helena, obrigado por vir. Ele me cumprimentou, indicando uma cadeira à sua frente. O que vou lhe mostrar agora foi descoberto durante a análise forense dos computadores apreendidos na residência de Ricardo. Ele deslizou uma pasta sobre a mesa. Abria com apreensão, esperando encontrar mais evidências de crimes,
mais provas da depravação moral do meu filho. Em vez disso, vi um conjunto de e-mails impressos. Comecei a ler, e meu coração quase parou. Eram correspondências entre Ricardo e uma jovem chamada Juliana, de 19 anos. O conteúdo revelava algo inacreditável. Ricardo tinha uma filha, uma neta que eu nunca soube que existia. Isso não pode ser verdade, murmurei atordoada. É verdade, confirmou o ministro. Verificamos meticulosamente. Quando Ricardo tinha 22 anos, teve um breve relacionamento com uma funcionária da sua casa. Uma moça chamada Carla, que trabalhava temporariamente como auxiliar de limpeza. Ela engravidou, mas nunca contou a Ricardo. Mudou-se para Salvador, onde criou a menina sozinha. Infelizmente, Carla faleceu há 2 anos, vítima de câncer. E essa moça, Juliana, ela sabe sobre Ricardo? Sim. Aparentemente, pouco antes de morrer, Carla contou tudo à filha. Juliana, que estuda medicina na Universidade Federal da Bahia, conseguiu rastrear Ricardo através das redes sociais e entrou em contato por e-mail há aproximadamente 1 ano. Os dois vinham se correspondendo desde então. Folheei as páginas, lendo trechos das mensagens. Ricardo parecia genuinamente interessado em conhecer a filha, enviava dinheiro regularmente para ajudar nos estudos, perguntava sobre seu bem-estar. Era uma faceta dele que eu jamais imaginaria existir. Ela sabe da prisão dele? Perguntei. Ainda não. A investigação é sigilosa e ela está em Salvador. Achamos que você deveria saber primeiro, tomar uma decisão sobre como proceder. Naquela mesma tarde, fiz uma ligação que mudaria o curso da minha vida mais uma vez. Juliana atendeu após 3 toques, sua voz jovem soando confusa ao ouvir meu nome. Dona Helena? A mãe do Ricardo? Sim, querida. Sei que deve ser um choque receber minha ligação, mas preciso muito conversar com você. Há coisas importantes que você precisa saber e eu gostaria muito de conhecer minha neta. 3 dias depois, recebi Juliana em minha casa nos Jardins. A semelhança com Ricardo quando jovem era impressionante. Os mesmos olhos, o mesmo formato de rosto. Mas havia uma doçura em sua expressão, uma gentileza genuína que me lembrou Paulo. Nossa conversa foi difícil, dolorosa. Contei tudo. Os crimes de Ricardo, a prisão, a tentativa de suicídio. Ela chorou, perguntou detalhes, tentou compreender como o pai que conhecia apenas por e-mails carinhosos poderia ser o mesmo homem capaz de tais atrocidades. Eu tinha tantos planos, disse ela, enxugando as lágrimas. Íamos nos encontrar nas minhas férias. Ele prometeu me ajudar a conseguir um estágio em São Paulo. Tomei suas mãos entre as minhas, sentindo uma conexão imediata com essa jovem que era sangue do meu sangue. Juliana, sei que acabamos de nos conhecer e que nada disso é fácil. Mas se você quiser, se permitir, eu gostaria de fazer parte da sua vida. Não para substituir seu pai, nem para compensar suas ações, mas porque você é minha neta e porque já perdi tempo demais sem saber da sua existência. Ela me olhou longamente, seus olhos tão parecidos com os de Ricardo, avaliando minha sinceridade. Eu gostaria muito disso, respondeu finalmente, um pequeno sorriso iluminando seu rosto. Sempre quis conhecer minha família paterna. Só não imaginei que seria nestas circunstâncias. Nos meses que se seguiram, reconstruí não apenas a fundação, mas também minha vida. Juliana passou a visitar São Paulo regularmente, às vezes ficando semanas em minha casa. Descobri que ela tinha não apenas a aparência de Ricardo, mas também o brilhantismo intelectual que ele sempre demonstrou, embora canalizado de maneira muito mais positiva. Em um desenvolvimento que nem eu poderia prever, Juliana revelou ter talento não apenas para a medicina, mas também para a gestão. Começou a me ajudar na reestruturação da fundação, trazendo ideias frescas, energia jovem e uma perspectiva única. Afinal, ela conhecia em primeira mão o impacto que instituições de saúde podiam ter na vida das pessoas, tendo perdido a mãe para o câncer. 1 ano após a prisão de Ricardo, recebi um convite surpreendente. O ministro Alexandre de Moraes, impressionado com o trabalho de recuperação que fizemos na fundação,
propôs que eu assumisse a presidência do recém-criado Conselho Nacional de Fiscalização de Entidades Beneficentes, um órgão vinculado ao Ministério da Justiça dedicado a prevenir fraudes em instituições sem fins lucrativos. Sua experiência, tanto profissional quanto pessoal, faz de você a pessoa ideal para este cargo, explicou ele durante um jantar formal em Brasília. Ninguém compreende melhor a importância de garantir que o dinheiro destinado a causas nobres chegue realmente a quem precisa. Aceitei a posição, com uma condição: que Juliana pudesse trabalhar ao meu lado como assistente executiva, conciliando com seus estudos de medicina. O ministro concordou prontamente. A cerimônia de posse foi realizada no Palácio da Justiça, com a presença de autoridades, representantes de fundações de todo o Brasil e, para minha surpresa, dezenas de crianças, pacientes atuais e antigos da fundação que havia criado tantos anos antes. Em seu discurso, o ministro Moraes mencionou minha história pessoal sem entrar em detalhes sensíveis, referindo-se ao caso apenas como um exemplo extraordinário de como a justiça, mesmo quando começa dentro de casa, pode transformar o sistema como um todo. Naquela noite, enquanto assistia ao noticiário que cobriu o evento, recebi uma carta da penitenciária. Era de Ricardo. Ele havia visto a cerimônia pela televisão de sua cela. A carta era breve, mas sincera. Mãe, vi você hoje, resplandecente em sua nova missão. Há uma amargura em saber que fui eu quem, involuntariamente, a colocou nesse caminho. Mas também há um estranho conforto em pensar que, de alguma forma distorcida, algo de bom surgiu de minha queda. Juliana me visita regularmente. Ela é extraordinária. Tem o seu coração e a sua força. Talvez, através dela, algo da nossa família sobreviva além dos erros que cometi. Não peço perdão. Sei que algumas coisas estão além do perdão. Mas agradeço por não me abandonar completamente, por me permitir conhecer minha filha, por manter viva a possibilidade, ainda que remota, de um dia encontrar redenção. Com arrependimento e gratidão, Ricardo. Dobrei a carta cuidadosamente e a guardei na gaveta da escrivaninha, onde mantinha as fotografias antigas da família. Não havia respostas fáceis. Não havia finais perfeitos para uma história como a nossa. Mas havia, talvez, a possibilidade de criar algo novo das ruínas. Não apagando o passado, mas construindo um futuro que, de alguma forma, desse sentido a tanto sofrimento. Na manhã seguinte, acordei cedo e fui até o jardim, onde as rosas que Paulo havia plantado décadas atrás continuavam florescendo a cada primavera. Sentei-me no banco de pedra, sentindo o sol suave da manhã aquecer meu rosto. Veja só, Paulo, murmurei para o céu claro. Quem diria que aos 70 anos eu começaria uma nova carreira? E quem diria que teríamos uma neta tão maravilhosa? O vento balançou suavemente as folhas das árvores, como se fosse uma resposta. Fechei os olhos e sorri, sentindo pela primeira vez em muito tempo uma paz que pensei jamais recuperar. A vida segue caminhos imprevisíveis, às vezes dolorosos, mas nunca deixa de nos surpreender com a possibilidade de recomeços. Olhando para trás agora, para toda essa jornada que compartilhei com vocês, percebo como a vida pode nos apresentar desafios que jamais imaginaríamos enfrentar. Quando descobri, naquela tarde de domingo, a traição do meu próprio filho ao ler aquela mensagem no celular dele. Quero me livrar logo da minha mãe e pegar essa herança. Nunca poderia prever o caminho que essa descoberta abriria para mim. Aos 68 anos, eu achava que minha vida já estava definida. Viúva, aposentada, dedicada à minha fundação para crianças com câncer e ocasionalmente visitada por um filho que, acreditava eu, me amava apesar de nossas diferenças. Como estava enganada. A dor da traição foi insuportável, como se alguém tivesse arrancado meu coração do peito com as mãos nuas. Mas foi essa mesma dor que me despertou, que trouxe à tona novamente a investigadora que fui um dia. Com a ajuda de Eduardo, meu advogado e amigo de longa data, e de Cecília, que na verdade era desembargadora do Tribunal de Justiça, montei uma operação que revelou não apenas o plano de Ricardo e Letícia para me eliminar, mas também um esquema criminoso muito maior que desviava recursos de instituições beneficentes por todo o país. Recursos que deveriam salvar vidas.
que deveriam dar esperança para crianças doentes e suas famílias. Aquela armadilha no sítio em Atibaia, com câmeras escondidas e microfones, com a presença do próprio ministro Alexandre de Moraes, foi o momento mais difícil e ao mesmo tempo libertador da minha vida. Ver meu filho e sua namorada falando abertamente sobre como planejavam me matar, como adulteravam meus remédios para o coração, como falsificavam documentos para se apropriar dos meus bens, tudo isso enquanto pensavam que eu estava dopada no sofá, foi uma experiência surreal, como assistir a um filme de terror protagonizado por pessoas que você ama. Mas a prisão deles foi apenas o começo de uma transformação muito maior. A descoberta de que Ricardo tinha uma filha, minha neta Juliana, que eu nunca soube que existia, trouxe uma luz inesperada para a escuridão que me envolvia. Essa jovem de 19 anos, estudante de medicina, com o rosto tão parecido com o do pai, mas com um caráter íntegro e um coração generoso, tornou-se um novo propósito para mim. E então veio o convite para presidir o Conselho Nacional de Fiscalização de Entidades Beneficentes, uma oportunidade de transformar minha tragédia pessoal em algo que pudesse beneficiar milhares de pessoas vulneráveis em todo o Brasil. Com Juliana ao meu lado como assistente executiva, conseguimos implementar sistemas de controle que já recuperaram milhões de reais desviados e garantiram que instituições legítimas possam cumprir suas missões sem serem sabotadas por criminosos como meu filho se tornou. Ricardo cumpre sua pena, enfrentando as consequências de suas escolhas. Nosso relacionamento, agora baseado na verdade e não mais em mentiras, é complexo e doloroso, mas não desprovido de esperança. As visitas à penitenciária são difíceis, mas necessárias, tanto para ele quanto para mim. E suas cartas, especialmente depois de ver minha posse no noticiário, mostram que talvez, apenas talvez, haja possibilidade de redenção, mesmo para os erros mais graves. O que aprendi com tudo isso? Que nunca é tarde para recomeçar, que a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre o caminho mais saudável. Que famílias podem ser destroçadas pela ganância, mas também reconstruídas pelo amor e pela coragem. E que, às vezes, precisamos perder quase tudo para descobrir uma nova missão na vida. Hoje, aos 70 anos, divido meu tempo entre Brasília, onde trabalho no Conselho, e São Paulo, onde mantenho minha casa nos Jardins. A mesma casa que Ricardo e Letícia tanto cobiçavam. O quarto de hóspedes agora é o quarto de Juliana, decorado com pôsteres médicos e fotografias de Salvador, sua cidade natal. Nos finais de semana, quando ela não está estudando, visitamos o sítio em Atibaia, agora um lugar de cura e não mais de traição. Plantamos novas árvores, colhemos frutas do pomar que Paulo iniciou, conversamos sobre o futuro da fundação que agora gerenciamos juntas. Não vou mentir dizendo que a dor desapareceu completamente. Há noites em que ainda acordo chorando, revivendo em pesadelos o momento em que li aquela mensagem no celular de Ricardo. Há dias em que passo horas olhando álbuns de fotografias antigas, tentando entender em que momento perdi meu filho para a ganância, em que ponto ele decidiu que minha vida valia menos que meu dinheiro. Mas esses momentos estão se tornando menos frequentes, menos intensos. A vida segue caminhos surpreendentes. Se alguém me dissesse naquela tarde fatídica que 3 anos depois eu estaria liderando um órgão nacional de fiscalização, reconstruindo minha fundação com a ajuda de uma neta que não sabia que existia e encontrando um novo propósito após os 70 anos, eu jamais acreditaria. Mas aqui estou. Para vocês que me acompanharam até aqui nessa história, quero deixar uma mensagem. Não importa a idade, não importa quão devastadora seja a traição que você enfrenta, sempre há um caminho adiante. Pode não ser o caminho que você planejou, pode ser doloroso e cheio de obstáculos, mas existe. E percorrê-lo com coragem, honestidade e dignidade faz toda a diferença. Se minha história tocou você de alguma forma, gostaria de pedir alguns minutos a mais do seu tempo. Este canal, Vovó Lembrou, não é apenas um espaço para compartilhar histórias impactantes como a minha. É um lugar onde pessoas reais encontram coragem para revelar suas verdades, suas lutas, suas superações. Cada vídeo que publicamos exige pesquisa,
produção, edição, um trabalho minucioso para garantir que essas histórias sejam contadas com o respeito e a profundidade que merecem. Por isso, peço que se inscreva no canal se ainda não o fez. Um simples clique no botão de inscrição significa muito para nós. Significa que você valoriza essas narrativas de vida, que quer continuar ouvindo vozes como a minha, compartilhando experiências que podem inspirar, alertar ou simplesmente fazer companhia a quem passa por situações semelhantes. Além disso, seu like neste vídeo ajuda a amplificar nossa mensagem, a alcançar mais pessoas que talvez precisem ouvir exatamente esta história neste momento de suas vidas. E os comentários? Os comentários são verdadeiros tesouros para nós. Conte-nos o que sentiu ao ouvir minha história. Você já enfrentou uma traição familiar? Como lidou com isso? O que faria no meu lugar? Sua perspectiva é valiosa e enriquece nossa comunidade. Se puder, compartilhe este vídeo com alguém que você acredita que se beneficiaria de ouvi-lo. Às vezes, uma história como a minha pode ser exatamente o que uma pessoa precisa para encontrar forças para enfrentar sua própria situação difícil. E se minha história realmente tocou você, se tirou lágrimas dos seus olhos ou provocou reflexões profundas, considere nos apoiar através do Valeu Demais, nossa forma de receber doações para manter o canal funcionando e trazendo novos conteúdos diariamente. Cada contribuição, por menor que seja, faz uma diferença enorme. Ela nos permite continuar buscando histórias importantes, produzindo vídeos de qualidade e ampliando nosso alcance. Esse apoio financeiro é fundamental para cobrir os custos de produção, pesquisa e toda a logística necessária para trazer até você narrativas autênticas e impactantes como a que compartilhei hoje. Fazer essa doação é muito simples. Basta clicar no botão Valeu Demais, que aparece abaixo do vídeo. Você pode escolher o valor com o qual se sente confortável para contribuir. Cada centavo é investido diretamente na produção de mais conteúdo de qualidade para o canal Vovó Lembrou. Agradeço de coração por ter dedicado seu tempo a ouvir minha história. Não foi fácil reviver esses momentos, expor feridas tão profundas e pessoais. Mas se minha experiência puder ajudar mesmo que seja uma única pessoa a reconhecer sinais de perigo, a valorizar a verdade acima das aparências ou a encontrar força para recomeçar, então cada lágrima derramada ao narrar esses eventos terá valido a pena. Lembre-se, não importa a sua idade, não importa quão devastadora seja a traição que você enfrenta, você ainda tem capítulos importantes para escrever na sua história. E nós, aqui no Vovó Lembrou, estaremos sempre aqui para ouvir, compartilhar e apoiar sua jornada. Até o próximo relato, e muito obrigada por ter chegado até aqui comigo.